No meio desse céu, um homem inconsciente está caindo a uma velocidade bastante rápida. Seu nome é Royce e ele acorda a tempo de abrir seu paraquedas logo antes de cair pelas árvores de uma densa selva e bater no chão, o que faz desmaiar. Segundos depois, ele acorda, descobre que não sabe onde está e nem como chegou neste lugar, mas pelo menos ainda tem suas armas. Nesse momento, outro homem cai ao seu lado e esse é Cuchillo. Faz parte de um quartel mexicano e aponta as armas para Royce, mas antes que possam reagir, um terceiro homem cai. Seu paraquedas não se abriu, morrendo com o impacto, e de repente alguém abre fogo contra eles. Royce corre para se esquivar das balas e reaparece atrás do atirador. E esse aí é Nikolai, um soldado do comando russo, e a última coisa que ele se lembra é de estar em uma guerra. Royce e Cuchillo também tiveram a mesma experiência, e quando a luz brilhou, ficaram desacordados. E então reapareceram no céu, caindo para essa mata. Mas agora, apontando uma arma para eles, estava Isabelle, uma franco-atiradora das Forças de Defesa de Israel, e ela explica que esteve em muitas selvas, mas não consegue reconhecer esta. E segundo ela, ainda tinha mais paraquedas por aí. Eles concordaram de sair juntos para procurar outras pessoas, sem saber que nas proximidades, um membro da Yakuza, Hanzo, estava só observando. Tirou seus sapatos para poder andar melhor nesta lama. O grupo avança mais profundamente na selva e encontra dois homens no meio de uma briga. Stans, condenado à morte em Mombasa, um rebelde de uma organização sul-africana. Eles param de brigar quando veem os outros e decidem segui-los, pois em grupo parecia ser mais interessante. Então Stans menciona que tinha um cara pendurado em uma árvore, e esse é o Dr. Edwin, cujo paraquedas ficou preso em um galho. Royce o resgata atirando justamente naquele galho e faz cair no lago. Então Edwin compartilha a mesma história que todos os outros, sem fazer a menor ideia de onde estava. Conforme o grupo continua, Isabelle precisa ignorar os comentários safados de Stan, e na sequência encontram Hanzo, parado observando fixamente um estranho totem, com muitos ossos debaixo dele. Mombasa comenta que algum caçador deve ter pegado como troféus igual à sua cultura, e assim o guerreiro com os melhores troféus recebe mais respeito. Nikolai pensa que é algum tipo de teste ou coisa desse tipo, mas Isabela disse que não, porque nem todos ali eram militares. Então Stans diz que pode ser um experimento que fazem com condenados, mas em resumo começaram a achar que até estavam mortos e aquele lugar era um inferno. Porém para Royce nada daquilo importa. Para ele o que precisava era encontrar uma maneira de escapar, e o grupo começou a segui-lo. Enquanto atravessavam a selva, Nikolai quer tocar em uma flor, só que Edwin o impede, explicando que era extremamente venenosa e causaria paralisia total. Nikolai agradece e promete proteger o médico no futuro e parece que ganhou um amigo. Depois de andarem um pouco mais, Isabelle pede a Royce para descansarem um pouco e mostra algo a ele, uma bússola improvisada, e coloca na água. Mas ela continua girando em círculos sem apontar para o norte, e Royce também diz que o sol não se moveu desde que chegaram. Então estava difícil achar uma orientação. Porém o que chamou sua atenção é que todos são guerreiros ou criminosos perigosos, e ainda tinha um médico que não se encaixava no grupo. Teoria que foram cuidadosamente escolhidos para estarem ali por algum caçador. Porém Isabelle queria saber mais sobre Royce antes de se tornar um mercenário, mas ele se recusa a contar. Depois de mais uma caminhada, o grupo se depara com uma gaiola, e Hanzo cuidadosamente retira a cobertura dela, só que estava vazia. Parece que a gaiola foi derrubada como eles na mata, só que as manchas de sangue indicavam que algum tipo de criatura estava nela. Quando olharam para cima, encontraram várias gaiolas caídas e presas nas árvores, que significava que teriam mais companhia nesse lugar. Em seguida, o grupo continuava avançando e de repente Mombasa tropeça em um galho, acionando acidentalmente uma armadilha. Logo um tronco enorme tenta pegá-lo, e na sequência várias armadilhas são acionadas para matar o grupo, desde estacas de madeira caindo até uma enorme armadilha de urso, mas conseguiram sobreviver por enquanto. Isabelle correu e acabou caindo em um buraco, mas segurou na borda, e Royce correu até lá, conseguindo salvar a garota. Isabelle mira sua arma para encontrar a pessoa por trás dessas armadilhas, só que nem precisou atirar, pois o ser humano já estava morto, e pelo estado de decomposição, segundo Edwin, o soldado estava morto há 2 semanas. Nikolai verificou os bolsos e descobriu que era das Forças Especiais dos Estados Unidos, só que as armadilhas não eram para eles, mas sim para o que quer que tenha matado o soldado.
soldado, pois era muito maior do que ele, devido à posição das armadilhas e o peso do tronco. Porém, antes de irem, Mombasa olhava fixamente, acreditando que algo estava olhando para eles. E olha, realmente tinha uma criatura com visão de calor, gravando as últimas palavras que disseram. Pouco tempo depois, conseguem chegar à beira da selva e olham para o horizonte, apenas para revelar a grande surpresa. Um monte de planetas estranhos e estrelas indicavam que eles não estavam na Terra, e sim em outro planeta desconhecido. Royce decide desvendar e encontrar quem colocou eles ali para obrigar a mandarem de volta. O grupo então volta para a selva e de repente algo passa voando rapidamente por cima deles, assustando Stans que queriam a arma, pois só tinham a faca e não servia para nada. E como ninguém deu a ele, começou a ameaçar Mombasa, mas antes que pudessem começar outra briga, eles ouvem rosnados vindos da selva. Nesse momento, uma criatura alienígena apareceu correndo em direção a eles e o grupo começou a atirar no monstro. Ele acabou morrendo, mas outras criaturas apareceram e como não tinha armas, Edwin e Stans começam a correr. Uma criatura vai atrás de Edwin, que tropeça, mas Isabela mata com um tiro certeiro. Enquanto Nikolai e Hanzo derrubam outra criatura, Royce derruba usando apenas uma faca. Stans também é atacado pela criatura, mas felizmente Mombasa chega e mata a criatura com alguns tiros. Edwin some em uma árvore enquanto Isabela fica encurralada pelo monstro e considera desistir. Mas nesse momento, um assobio vem profundamente da selva e todas essas criaturas fogem com medo, deixando todos confusos. Então depois o grupo se reúne contando quanta munição tinha, chegar à conclusão que eles estavam sendo caçados por alguma raça alienígena. Aquelas criaturas não correram de medo e sim voltaram, pois eram cães de caça que estavam testando o inimigo. O assobio chamou de volta e o planeta era um enorme campo de caça e todos os seres que são trazidos em gaiolas servem como presas. Mombasa percebe que alguém já está desaparecido e o cara do quartel mexicano correndo pedindo ajuda na mata. O grupo segue o barulho e encontra ele de joelhos devido aos ferimentos graves. Então Isabela tenta se aproximar para ajudá-lo, no entanto era uma armadilha. Royce provou jogando uma pedra e parece que nada era possível fazer, pois ajudaram a morrer com certeza, e todos continuaram andando. Isabela então decide encerrar o sofrimento dele com um tiro. No entanto, mesmo achando que tinha morrido, ela ouviu ele pedindo ajuda novamente, pois Corrilo já estava morto e era manipulado com uma gravação deixado pelo predador alienígena. O grupo então continua a caminhar na mata e Royce analisa as poucas pistas que encontra para tentar adivinhar como o inimigo se comporta. Percebendo que esse predador quer que eles corram iguais animais pela mata, Royce acredita que deve seguir as pegadas do cão para chegar até o inimigo. Momentos depois, o grupo encontra um acampamento e fica chocado com uma visão assustadora. Os corpos de diversas raças diferentes estão pendurados em estacas e o chão está coberto com os restos mortais das criaturas, confirmando que não eram apenas os humanos que eram trazidos como presa para aquele planeta. No fundo do acampamento encontraram uma enorme criatura grotesca amarrada e esse ser aí nós conhecemos bem, pois ele é o predador. E Isabelle está tendo uma reação confusa sobre ele e Nikolai se aproxima. Cutuca o maior predador já feito só para ele rugir e assustar todo mundo, mostrando que estava vivo. Isabelle então diz que eles precisam sair dali imediatamente, pois estão correndo perigo, mas Royce desapareceu. De repente, várias lanças surgem e matam Mombasa, que caiu na armadilha. E Royce ressurge e começa a atirar loucamente. Os outros o ajudam e uma enorme onda de tiros revela que, observando eles, estava outro predador usando um dispositivo de camuflagem. Bom, a bala come solta, o grupo começa a fugir. Enquanto o predador atira com lasers, causou várias explosões e chamas, e o grupo na correria acaba rolando morro abaixo e caindo todos em um rio. E o que restou para eles foram nadar sem saber que um drone detectava localização, voltando para a base, onde é revelado que há um total de 3 predadores atrás dos humanos neste planeta.
planeta. Agora seguros em uma caverna, Isabelle dá um soco em Royce por usá-los como isca. No entanto, Royce não se arrepende, porque agora ele finalmente sabe com quem está lidando e pegou detalhes sobre sua força, método de caça e camuflagem. Só que em seguida ele também confrontou Isabela sobre sua reação ao predador, dizendo que ela tinha visto ele antes e sabia quem era o predador. Ela então admitiu que ouviu uma história que dizia que alienígenas como esse foram vistos na Guatemala em 1987, que é uma referência ao primeiro filme, e houve apenas um sobrevivente que conseguiu cegar a criatura e escapar. Royce então quer montar um perímetro de defesa e forçar os predadores a um ponto estratégico para assim atirarem e matarem eles. Todos concordaram em ajudar e eles assumiram suas posições na selva. Isabelle percebe um movimento entre as árvores com sua luneta, mas o inimigo não se aproxima, pois sabiam que o grupo estava criando uma armadilha. Eles mudaram o plano e usaram Edwin como isca, então ele corre pela selva até que o inimigo começa a persegui-lo. Isabelle, com suas habilidades de sniper, derruba a criatura facilmente, só que assim que chegam até ele não era o predador, mas na verdade outra vítima das gaiolas. No entanto, não é a criatura que ela matou, porque Isabelle errou o tiro e acertou em uma árvore. De repente, eles começam a ouvir uma voz e de repente alguém aparece atrás de Royce, usando o dispositivo de camuflagem, e o caçador tira a máscara. Revela que não é um predador e sim, na verdade, outro humano chamado Noland, que disse que eles faziam barulhos demais e sentia o cheiro deles de longe, então provavelmente o predador também sabia. Ele estava observando o grupo desde que chegaram e após apontar que uma tempestade vinha, Noland os levou ao seu esconderijo, que ficava em uma antiga nave caída no planeta e quebrada. E Noland também já fez parte do exército e foi deixado aqui em uma caixa há 10 temporadas, tornando-se o único sobrevivente daquele grupo. Desde então, ele permaneceu escondido e sobreviveu, saqueando os predadores e suas vítimas, e estar aqui obviamente teve um impacto sobre ele, porque às vezes ele falava com um amigo imaginário, parecendo para o grupo que era um maluco total. Só que Noland também sabia coisas sobre os predadores, pois matou 2 ou 3. O importante era sempre esconder a assinatura de calor dos humanos para não serem detectados. E também parecia que existiam 2 raças de predadores que estavam em guerra. Eram os grandes contra os pequenos, que explicavam o que eles viram amarrado, e era inimigo daqueles que caçavam o grupo. A cada temporada, novas vítimas eram trazidas para o planeta, e sempre 3 predadores vinham com novas tecnologias e táticas de caça, pois estavam constantemente evoluindo. Royce perguntou mais sobre como eles vinham para o planeta e Nolan disse que era em uma nave, só que não seria uma boa ideia, pois ninguém saberia como pilotá-la. Mas ok, depois disso, Nolan vai dormir e o grupo conversa um tempo. Nikolai mostra ao Edwin a foto de seus filhos. Stans mostra uma tatuagem estranha que era sua irmã e Hanzo encontra uma espada samurai. Elogia muito, pois era muito antiga, e Edwin percebe que ele fala inglês. Só que pergunta o porquê não falava muito, e Hanzo revela que não tinha 2 dedos porque foi punido por falar demais. Isabelle compartilha com Royce sua teoria de que foram escolhidos porque na Terra eram predadores assim como eles, e portanto também monstros. No entanto, Royce está obcecado em encontrar a nave e acredita que pode convencer o predador capturado no acampamento a pilotá-la para eles, pois o inimigo do inimigo é um amigo. Mas de repente a fumaça começa a encher a sala e descobrem que Nolan desapareceu. A porta também estava bloqueada e cogitaram que ele estava tentando matá-los para roubar suas armas. Enquanto Nolan estava do lado de fora, abanando fogo para a fumaça sufocá-los, Royce detona uma bomba contra a parede, fazendo Nolan correr, mas isso foi para chamar a atenção de um predador nas proximidades. O plano funciona muito bem, pois Nolan encontra o seu antigo inimigo no corredor, que imediatamente o explode com laser sem piedade. Em seguida, o alienígena bate no painel na parede para criar um pequeno acesso para a sala. Mas isso era apenas para brincar com eles, e Royce se aproxima e dispara um sinalizador. Confirmado que o predador não estava em lugar nenhum, o grupo finalmente sai daquele lugar. Agora eles precisam encontrar o caminho através dos corredores escuros da nave abandonada, só que Edwin acaba se separando. Começa a pedir ajuda
ajuda enquanto acende o sinalizador e chama a atenção do predador. Edwin ouve um rosnado na escuridão e corre até finalmente encontrar o grupo novamente. Ele implora por ajuda, mas o grupo continua e nesse momento o predador aparece na frente de Edwin. Mas antes que ele possa atacá-lo, Nikolai aparece para ajudar. Edwin então foge enquanto Nikolai luta contra o predador, mas não dura muito tempo. O predador perfura Nikolai, o ergue com suas lâminas, só que era um plano do russo que aproveita a chance para cuspir no rosto do alienígena e ativar bomba C4 e assim explodir junto com a criatura. A explosão gera uma grande onda de fogo que varre a nave, mas o grupo consegue sair a tempo. Fora da nave, Stans começa a comemorar o fato de terem matado um predador, só que ele é derrubado por um bem atrás dele, que agora está sem camuflagem, e a fera está prestes a matar Royce. Mas Stans pula sobre ele e começa a esfaquear. Enquanto faz isso, diz aos outros para fugirem. Furioso por perder suas presas, o predador joga Stans no chão e arranca sua espinha dorsal como se fosse um fatality do Mortal Kombat. Em seguida, ele ruge e chama o terceiro predador, que começa a seguir as pegadas deixadas pelo grupo. Nesse momento, Hanzo percebe que estão sendo seguidos e sinaliza aos outros para seguirem, enquanto ele fica para ganhar tempo. Hanzo tira seu casaco e sua katana, e assim o predador aparece, que também puxa uma lâmina e começa uma luta de espadachins. Embora Hanzo seja empurrado pela força do alienígena, consegue atacá-lo algumas vezes e ainda cortar o estômago do predador, e depois de trocar alguns golpes, eles se atacam ao mesmo tempo e Hanzo mata o predador, só que não aguenta os ferimentos e cai morto no chão. Enquanto isso, Eden acidentalmente pisa em uma armadilha que não consegue andar. Royce aponta que a armadilha não era para matar, e sim para prender o inimigo, e Edwin agora é um peso morto. Tenta convencer Isabelle a deixar Edwin para trás ou armar uma armadilha com ele, só que Edwin mostra a eles a foto da família de Nikolai, fingindo ser seus filhos, e Isabelle se recusa a abandonar o médico, e Royce parte sozinho. Pouco depois, Royce chega ao acampamento e conversa com tal predador capturado, oferecendo a ele liberdade em troca de deixar este planeta, e quando o alienígena demonstra que entendeu, Royce corta suas correntes e liberta. E assim o predador responde agarrando-o no pescoço, vendo que era apenas um humano fraco, e o solta. Pega então sua máscara e coloca de volta, ativando seu equipamento e no seu bracelete com o controle da nave. O predador exibe um mapa estrelar, onde no universo aparece o planeta Terra, selando o acordo antes de chamar a nave espacial. E nesse meio tempo, Isabelle está ajudando Edwin a andar, mas eles acabam pisando em uma armadilha e ficando presos em uma rede, e o terceiro predador está esperando por eles. Imediatamente começa a arrastá-los de volta para o acampamento e joga os humanos em uma cova, antes de notar que sua presa alienígena da mesma raça agora está livre. Ambos os predadores imediatamente começam a se encarar e ali partem para uma luta. Royce aproveita a chance para correr em direção à nave, e enquanto a espaçonave decola em direção à Terra, os predadores continuam a lutar. E depois de trocar alguns golpes e tiros, o alienígena que os perseguia supera o dono da nave, e após celebrar sua vitória, o predador maior e mais feio acaba vencendo a luta de uma vez. E sem piedade mata o mesmo da sua espécie, arrancando sua cabeça, e em seguida, para Royce não voltar para a Terra, explode a nave dele. Na cova, Isabelle diz que não se arrepende de ter ficado para ajudar Eden, que a surpreende por trás e a ataca com um bisturi envenenado. Acontece que Edwin é um assassino e psicopata na Terra, e ele se sente em casa nesse planeta onde há outros monstros, então ele quer ficar por aqui. Ele está prestes a matar Isabelle, quando de repente Royce aparece, porque decidiu ficar e perdeu a carona. Royce ajuda os dois a sair da cova, e Isabelle tenta avisar sobre Edwin, mas paralisada por causa do veneno não consegue. Na sequência, Edwin tenta surpreendê-lo por trás, mas Royce reage rapidamente. O agarra pelo pescoço e o fere com seu próprio bisturi, e em seguida Royce arma uma armadilha, com Edwin deixado para o predador o encontrar, e quando o alienígena se aproxima e toca em Edwin, ele ativa um monte de granadas que explodem o médico, mandando o predador para longe. Só que a criatura era resistente, se levanta e está pronto para a vingança, e encontra Royce esperando por ele, que aumenta as chamas e se esconde entre elas para confundir o sensor de
de calor do alienígena, que é a única forma dele enxergar. Em seguida, Royce pega um machado e começa a correr, acertando o predador e correndo para dentro das chamas, para repetir o processo novamente. Depois de ser atingido várias e várias vezes, o predador se concentra e ouve as batidas do coração de Royce e atira na direção onde ele está escondido. Com isso, Royce acaba se ferindo e o predador o encontra e começa a jogar Royce em várias direções. Mas antes que pudesse matá-lo, Isabelle arrasta-se, alcança sua arma e atira. O alienígena agora está ferido, mas ainda vivo, e atira de volta uma adaga no ombro de Isabelle. Então Royce aproveita a distração para recuperar seu machado, acertar repetidamente vários golpes no predador e em seguida ele finalmente termina a luta, cortando a cabeça do predador. Depois se reúne com Isabelle, feliz por ainda estar vivos, e juntos eles observam de manhã mais gaiolas caindo do céu, pois mais uma temporada de caça iria começar, e Royce diz a Isabelle que agora iriam achar uma maneira de sair daquele planeta. Terminando assim Predador, filme de ação e ficção de 2010.